fazer uma transmissão usando a minha própria câmera, tá? Essa é uma transmissão feita pelo YouTube, tá? Então ele só permite uma câmera. E é por isso que nas lives da universidade a gente acaba não usando só o YouTube, né? A gente acaba usando a própria conferência web, ou Google Meet, ou outras aplicações, porque geralmente a gente tem mais de uma pessoa falando, né? Então a gente precisa consumir mais de uma câmera nessas apresentações, tá? Então, para fazer isso com mais de uma câmera é necessário um software codificador, tá? Então ele é um outro trabalhinho ali, onde ele permite a gente fazer aí mais de uma câmera, mais de um microfone, né? Então ele é um pouco diferente. A gravação fica disponível no canal do YouTube. Então, à medida que tu executou o upload ou executou a transmissão, ele automaticamente já grava no canal e tem como a gente disponibilizar ele lá para quem tem o link, ou público, né, ou privado, mediante usuário e senha. Né. Uma outra questão aqui no YouTube, né, que nesse modelo do YouTube Studio ele pergunta se esse vídeo ele vai ser veiculado para crianças, se o público envolve crianças ou não. Tá? A gente tem que colocar que não é para criança. Tá? Por quê? Porque se a gente coloca para criança, ele desabilita o bate-papo, independente de questões, porque quando o público é criança, ele quer restringir que, né, alguma pessoa venha a fazer alguma coisa errada ali em meio à apresentação desse vídeo. Então, a recomendação é dizer que não é para criança, que ele já habilita as funcionalidades padrões do YouTube lá. É uma novidade desse canal aqui. Recentemente a gente teve um probleminha numa transmissão disso. Tá? Então a gente tem que tomar um cuidado. Bom, essa é uma gravação usando o YouTube. Tá? Bom, armazenamento. Armazenamento aqui. Simples, tá? Usando o Drive da universidade. A gente pode usar o endereço direto, drive.ufspa.edu.br, ou a partir do e-mail institucional, né? Entrando na conta do e-mail da universidade, no canto superior direito, lá, né, nas aplicações da Google, a gente acha o Drive também, tá? Acessando o Drive da UFSPA, usuário e senha, a gente cai nessa tela aqui. Tá? Só colocar aqui. A gente cai nessa tela aqui, tá? Onde a gente pode colocar algumas pastas, né? Essa pasta aqui, Meet Records, é onde está gravando os áudios e vídeos das conferências do Meet, né? Ele já cria automaticamente aqui dentro. Bom, eu posso dentro do Drive ter algumas pastas, né? E aqui dentro eu simplesmente posso fazer, dando um new aqui, eu posso dar um upload, né, desse meu arquivo para aqui dentro, ou simplesmente arrasto e largo para essa tela aqui. Tá? O Drive não tem muito mistério, não tem muita coisa, e ele é isso. Eu armazeno em pastas, dou um new aqui para fazer o upload do vídeo, ou simplesmente pego o meu vídeo e arrasto para cá. Tá? Ele vai ficar no cantinho aqui embaixo dizendo o percentual que ele está fazendo ali de upload, né? Quanto tempo vai demorar, se vai demorar 30, 40 minutos para fazer esse upload do vídeo. Tá? E assim, o vídeo vai ficar aqui dentro, assim, aqui tem um exemplo de um vídeo que está aqui dentro, tá? Mas é só isso para fazer o armazenamento. Tá? Depois da disponibilização dele, eu já vou mostrar como é que funciona aqui agora. Bom, o armazenamento é isso, o Drive é muito tranquilo, bem simples, não tem muito mistério aqui. Tá? Bom, aqui acho que é a maior dúvida que eu recebi ali, né? Então são várias pessoas, né, que questionaram sobre isso. E eu vi que o problema ele vem aqui desde o princípio, aqui, né? Não é tanto no final lá, de como publicar no YouTube, no Moodle, né? Ele vem aqui de a gente saber o que publicar, né? Então a dúvida já parte daqui. Tá? Então, por isso que eu acrescentei esse slide aqui. Bom, a gente tem duas formas de publicar um vídeo dentro do Moodle, né, principalmente, ou qualquer outro portal, qualquer outro site. Eu posso publicar simplesmente o link, né? É o link, que é aquele que a gente manda no WhatsApp, enfim, que clicou, abriu, né? Ou a gente pode usar o código de incorporação, né? Então, o que a gente chama de embed, tá? E eu resolvi colocar embed aqui porque é como a gente vai encontrar em outros softwares de vídeo, não só no YouTube, no G-Drive, mas outros softwares que a gente for fazer armazenamento, a gente vai encontrar com esse nome, né? Então,
é por aqui que a gente tem que entender, tá? A diferença entre eles é assim, tá? Um é o link, aquele que tu cliquei, ele vai abrir direto a aplicação, e o outro não. O outro ele não vai abrir clicando nesse link, tá? Esse link ele é para incorporar dentro de uma notícia ou dentro de um outro portal. Mas é o mais interessante aqui, porque é aquele que ele abre uma miniatura, né? Ele abre um preview desse vídeo. Então, o aluno ele não precisa clicar e abrir numa nova aba, ele não precisa clicar e abrir, ele colocar aqui desses dois, né? A gente pode parametrizar aqui o tamanho que eu quiser. Então, é as duas formas que eu tenho de publicar um vídeo, tá? Incorporando ou através de um link, tá? Bom, no próximo slide aqui, eu já vou fazer uma... buscando o tal código embed dentro do YouTube, né? Então eu tenho um vídeo no YouTube que eu achei interessante, achei legal o vídeo, e vou incorporar ele, né? Como fazer isso? Então eu tenho aqui um exemplo, tá? Aqui eu tenho um vídeo, tá? Eu estou dentro do meu YouTube, tá? O YouTube da universidade. Eu estou dentro do meu YouTube, tá? O YouTube da universidade. E achei legal esse vídeo aqui, tá? Eu vou aqui em compartilhar. Clicando em compartilhar, vai aparecer essa tela aqui, ó, tá? Compartilhar. Onde aparece o link para mim, mas também aparece o incorporar, que vai me gerar aquele código embed. Clicando em incorporar, ele vai aparecer aquele código bem parecido com o que eu mostrei no slide ali. E é esse cara que eu tenho que ter aqui, é esse código que eu tenho que copiar e guardar ele para publicação, tanto num outro portal quanto no próprio Moodle. Tá? Copiei ele aqui. Tá? Essa é uma alternativa aqui de encontrar esse embed dentro do YouTube para uma possível publicação no Moodle. Tá? Eu já vou mostrar como é que publica depois. Tá? Isso é a partir do YouTube. Tá? Bom, então aqui é como eu achar esse embed num vídeo onde está no meu Drive. Então, vão estar gravando no nosso Drive e como eu pego desse Drive e jogo para o Moodle, né? Bom, não é tão trivial assim, tá? E eu acho que, de repente, isso que o pessoal tá ficando mais confuso em relação a onde encontrar esse código embed aqui dentro do Drive. Esse foi o primeiro vídeo que eu fiz lá, porque eu vi que é onde era a maior dúvida do pessoal. Então, eu estou dentro do meu Drive da universidade. Eu dou 2 cliques no vídeo. Tá? Esse é um vídeo que eu quero incorporar no Moodle. Eu dou 2 cliques nele. Ele vai abrir. Então, pode ver que tem um play aqui. Ó. Ele vai abrir o vídeo. Tá? Quando ele abrir o vídeo, eu vou aqui no canto direito e digo que eu quero que ele abra numa nova janela. Quando ele vai abrir numa nova janela, ele vai aparecer esse item chamado Embed Item, tá? Que é onde vai aparecer aquele código igual a gente copiou no YouTube lá. Tá? No YouTube basta eu dizer que eu quero compartilhar e ele já me aparece lá esse código Embed. Aqui já não é bem assim, eu tenho que dizer que eu quero abrir numa nova janela e nessa nova janela, sim, ele vai aparecer o Embed Item e vai me dar o código aqui para a incorporação dele dentro do Moodle. Tá? Bom, e como incorporar ele no Moodle, então? Tá? Tendo o código, tanto do YouTube quanto do Drive, como que eu faço para colocar ele no Moodle lá? É o que vem aqui nesse slide agora. Tá? Então, lá, eu estou dentro do Moodle. Tá? Ó, numa publicação de conteúdo, aqui um exemplo dela. Tá? Um conteúdo no Moodle que eu vou publicar, ele já aparece aqui nesse formato, esse é o padrão, tá? E eu tenho lá uma flechinha para baixo, lá, como se fosse o ícone do Enter, né? É o que a gente chama de toggle toolbar, tá? Mas é uma flechinha assim para baixo, tá? Onde ele vai me demonstrar mais opções do que essas que estão aqui nesse editor de texto, tá? E aí eu tenho aqui. Tá? Depois que eu cliquei, ele apareceu essas 3 opções a mais que não tinha nessa tela, e uma delas é essa opção de código. Tá? Essa opção de código, então, é onde eu vou colar aquele código embed, que eu copiei tanto do Drive quanto do YouTube,
tá? Eu colo aqui, eu mando salvar e ele já vai aparecer aqui um preview do meu vídeo, tá? Isso é interessante aqui porque eu estou incorporando o vídeo, então eu não estou ocupando espaço nenhum aqui dentro do meu Moodle. Esse vídeo continua no meu Drive. Eu disse fazendo isso, e que ele está acessando esse arquivo que está lá no meu Drive. Então, eu não tenho nem problema com permissões. Tá? Então, o mais interessante a ser feito é isso, tá? Em questão de que eu não vou armazenar esse vídeo dentro do Moodle, não vou estar ocupando espaço em disco da universidade, do servidor, e eu não estou tendo um link também, onde o aluno pode clicar e abrir numa nova janela, enfim, né? Então ele está executando dentro do Moodle. Tá? Eu depois tenho isso em vídeo também, tá? Mas é um passo a passo aqui, bem simples do que está sendo feito para publicar, tá? Bom, do que eu tinha das dúvidas gerais, né, que eu recebi lá, essas são as que teve maior número, né, mais pessoas citaram. Eu vou mostrar agora como fica. Primeiro eu vou mostrar um arquivo que a gente está disponibilizando ali para um acesso rápido no Meet, já que eu falei bastante do Meet aqui. Eu vou compartilhar aqui. Bom, aqui está ele, tá? É uma folha de referência do Google Meet. Esse é um arquivo que eu vou deixar lá disponível também dentro do Tamo Junto, mas é um arquivo simples, tá? De um acesso rápido a uma conferência, a uma agenda. Então, dentro do Gmail, como eu faço para executar o Meet, dentro da agenda, como eu faço para executar o Meet, como eu faço para salvar uma agenda, participando de uma videochamada no Gmail, na agenda, no Meet ou no app, tá? Tanto Android como iOS. Rapidamente aqui, esse texto em azul ele é link, então ele já vai direto também para os endereços da UFSPA, do Meeting, da agenda e do Gmail. Tá? Ele tem outras maneiras aqui que também é possível, né? Porque a videochamada ela pode ser acessada através de um celular discando um número, né? Também não é só um acesso web. E aqui ele mostra dentro do Meeting o que é cada coisinha lá dentro, né? Cada ícone, apresentar, como é que faz a apresentação, o chat, como faz para fixar uma pessoa na tela, né? Eu quero que essa pessoa não saia da minha tela. É o professor, então eu vou deixar ele fixo e os demais vão ficar trocando aqui do lado direito. Uma série de personalização aqui dentro das configurações de vídeo. Tá? É um arquivo que é do G Suite mesmo, e eles mantêm isso bem atualizado lá. Tá? Bom, agora eu vou mostrar mais ou menos como está ficando esses vídeos. Tá? Pessoal, assim, a ideia é que dentro do Tamo Junto, tá? Eu conversei com a Alessandra e a gente achou melhor assim criar um menu dentro do Tamo Junto lá para tutoriais, tá? Bem relacionados a G Suite e de repente alguma questão de Moodle também. Porque é complicado aqui pelo webinar a gente compartilhar a tela, são várias telas, né? A agenda é uma tela, o e-mail é outra, o Meeting é outra. Então fica complicado e fica meio confuso do pessoal poder entender, né, o que a gente passo a passo que a gente está fazendo. Então a ideia é fazer vídeos curtos e a gente publicar lá no Tamo Junto, tá? Eu vou dar um exemplo de um deles aqui. Tá? Vou compartilhar aqui só um pouquinho. Eu vou deixar sem som aqui, né, só para não ficar duas vezes a minha voz aqui. Ninguém merece, né, escutar duas vezes, mas assim, como funciona, tá? Esses vídeos eles já estão no YouTube, a gente está fazendo uma edição pequena para colocar lá dentro do Tamo Junto, tá? Mas ele funciona basicamente assim, tá? Uma tela aqui, geralmente sou eu que estou falando aqui embaixo, aqui está a tela do meu computador e vai mostrando o que eu vou fazendo, tá? Eu vou dar um play aqui bem rápido para não pesar muito. Mas eu vou explicando ali o que eu vou fazendo, né? Eu vou logando no site da universidade, vou logando no e-mail, eu vou falando e vou mostrando a tela do meu computador. Como criar uma agenda, tá? Vou criando um evento dentro da agenda, vou adicionando uma conferência do Meeting.
Ó, vou colocando se esse evento ele se repete ou não dias de semana. Eu vou passar para frente aqui para não ocupar muito tempo, né? Porque a questão é que vocês não vão poder assistir lá dentro do Tamo Junto, tá? Então, eu peço um retorno de vocês lá, se a ferramenta que a gente está escolhendo aqui para exemplificar melhor se ela tá legal ou não tá. O que ocorre? A ideia é que a gente continue fazendo esse tipo de vídeo dentro do Tamo Junto, a partir das perguntas que vêm daquele formulário lá que a gente colocou na página inicial. Então, aquele formulário, a ideia é deixar ele sempre aberto, tá? Então, o pessoal vai começar a subir que a gente colocou na página inicial. Então, aquele formulário, a ideia é deixar ele sempre aberto, tá? Então, o pessoal vai começar a submeter mais dúvidas, vai começar a colocar mais questionamentos, e em cima desses questionamentos a gente vai tentar ir atrás, né, descobrir, muita coisa a gente também não sabe, né, muita coisa também é nova para a gente, e vamos tentar elaborar esse material aqui, tentando resolver cada dúvida, assim, passo a passo, desta forma aqui dentro do vídeo lá, tá? Eu acho que é isso. Eu vou parar o vídeo aqui, até vou passar um pouquinho mais à frente, mostrando aqui. Eu mostro como faz acesso com mais de uma conta, né? E tem esses slides que eu mostrei hoje, tem eles em formato de vídeo também, então eu acho que vai ser bem tranquilo para o pessoal aqui entender como resolver cada uma das dúvidas lá, tá? Bom, eu vou encerrar esse compartilhamento. Parar o compartilhamento aqui. Vou minimizar aqui também. Deixa eu ver aqui. Bom, a princípio é isso. Eu vou dar uma olhada nas perguntas agora aqui. Posso te ajudar, Rosa? Obrigado. E tu disse que ninguém merece ouvir tua voz 2 vezes. Não, a gente tá não é o caso. E gostando muito, né? Então, tua contribuição tem sido muito significativa e tem vários elogios aqui que foram colocados para ti também, né? Mas a gente teve lá no início algumas questões que eu acredito que até tu já foste explicando, né? Mas acho que seria interessante, assim, a gente poder ir passando, né? Sim. Então, a professora Joana colocou, tem usado o Google Meet para gravar as aulas e é muito bom, já que baixa direto no Drive. Mas essa semana ouvi dizer que teriam recursos adicionais. Isso confere? Se sim, já estão liberados para nós? Eles vão ter recursos adicionais mesmo, tá? No Google, ele tem um site ali, eu até posso botar no Tamo Junto, onde ele diz novidades no Meet, tá? E ele diz em que mês que cada uma dessas novidades vai estar entrando, tá? A gente recebe alguns patches de atualização para a gente poder usar cada funcionalidade, mas assim, não é nem questões que eu possa colocar uma versão beta para o pessoal usar. Eu recebo, a gente usa e dá um feedback para eles. Eu posso dizer que essa questão de chamada é uma questão que eles estão verificando, tá? De registrar a presença. Dentro do admin Moodle, que é o que a gente lá, como TI, a gente acessa, a gente tem condições já hoje de saber quantos alunos entraram em cada sala, em que momento, quanto tempo eles ficaram. E depois da reunião, sabe aquele feedback que a gente dá quando marca as estrelinhas ali, quando sai do meeting? Eu também tenho esse retorno. A gente também sabe. Então, daqui a pouco, se o aluno começou a marcar só uma estrelinha sempre, eu vou lá e vou perguntar para ele, olha, tá tendo algum problema, né? A tua conexão, o que é? Isso também eles já estão disponibilizando. Aquela mãozinha lá de levantar a mão para falar, isso é uma coisa nova também. Mas são coisas que eles estão incluindo agora, tá? Então, a gente recebeu há uma semana esse patch, deu um retorno,
de como ele funcionou. Então, assim, eu acredito que dentro do mês de agosto agora deva estar incluindo já no pacote oficial. Tá, que ótimo. Antes disso, a professora Marilda tinha perguntado, mas acho que tu já respondeste, se o G Suite é uma plataforma paga pela UFSP. Não, ela é gratuita para a instituição de ensino, tá? Mas assim, a gente teve que fazer, para fazer esse convênio, a gente teve que fazer um levantamento, porque apesar de não ter custo, a gente teve que comparar com outras que também não tem custo, né? Então, a Microsoft também não tem custo para a educação, né? Então a Amazon também liberou sem custo para a educação. A decisão do uso do G Suite foi muito em função do espaço em disco, tá? Por ser ilimitado, e as demais plataformas elas tinham espaço em disco limitado, tá? Mas é isso, tá? Foi muito em função do espaço, mas ela não tem custo não para a universidade. E foi muito estudado, né, Rosa? Não foi uma coisa rápida, né? Não. Precisava estabelecer tudo também de acordo com os parâmetros legais, mesmo sendo por uso gratuito, né? Exato. A gente submeteu 12 propostas, né, sobre a migração do e-mail. A gente sabia que era uma deficiência que nós tínhamos no nosso e-mail institucional, tá? Isso sempre foi uma consciência que a gente sabia disso, né? A gente sempre soube. Só que a gente tinha alguns impeditivos legais que não nos permitiam essa migração para a nuvem. Há muito pouco tempo que isso foi permitido e a gente começou a fazer essa análise mais detalhada de qual ferramenta adotar, né? E a gente chegou na Google. Então, tá. Depois a professora Ana Luísa perguntou assim: tenho dúvida em relação à apresentação de arquivos com áudio. Nas vezes em que tentei, sendo os áudios de arquivos do meu próprio computador, o som não foi transmitido. Tem como o áudio ser transmitido desse modo ou apenas funciona com arquivos da internet? Tem, tá? Aqui na conferência web, dessa forma que eu coloquei o vídeo ali, eu não liguei o som, mas até como a gente fez um webinar ontem com os técnicos administrativos, né? E a gente colocou um vídeo e o som saiu fluentemente. Algumas aplicações elas disponibilizam essa funcionalidade, tá? Essa da conferência web é uma. O Meet, a gente pode colocar um vídeo depois mostrando como fazer, mas eu uso uma outra aplicação para que ele toque o meu vídeo normalmente, tá? Mas eu tenho como fazer isso sim, até se quiser depois ali, a gente não fez um vídeo sobre isso ainda, mas a gente pode fazer bem tranquilo. Aí. Tá. Dentro do que está aqui, sim. Que bom. A professora Maria Lúcia Lopes pergunta, acho que foi na hora que tu estava explicando de como a gente vai armazenando no nosso Drive os vídeos, porque ela pergunta onde vão ser colocados estes vídeos referidos pelo Rosa, quando estava explicando a gravação. Isso, ele cria uma pasta automaticamente, então a gente só grava no Meet, só manda gravar, e dentro do nosso Drive lá ele vai criar uma pasta Meet Records, tá? Onde fica as gravações vindas do Meet. Ele vai criar automaticamente. Dentro desses vídeos que eu mostrei ali, desses vídeos que vão estar no Tamo Junto, tem uma só sobre isso. Ter como gravar e como recuperar essa gravação. Tá? E aonde está, em que pasta está, bem passo a passo assim, de como chegar até lá. Mas é isso, tá? Ele cria essa pasta automaticamente e armazena lá dentro os meus vídeos. Tá. Nessa mesma direção, a professora Helena Hubert pergunta se a gravação fica somente no Drive do professor ou se ela fica disponível também no Drive do aluno. Não, só fica no Drive de quem gravou, né? Tá? O professor gravou, ele fica somente no Drive dele. Ele pode, a partir dali, compartilhar ou não a sua gravação, né? Mas ele fica só no dele. O aluno que gravar, também, ele vai ter a gravação só para ele. Aí ele que vai compartilhar ou não dentro do Drive. Sim, quem acionou a gravação é que fica de posse do vídeo gravado. No seu Drive pessoal, né, ali. Tá, ok. A professora Rita pergunta: como fazer para incluir no Meet a ferramenta do Meet Attendance? Que tu disseste que é uma extensão, né? Isso. É uma extensão do Chrome, na verdade, né? Então, a gente tem que adicionar no navegador, tá? É só ir lá em extensões, procurar ela, né? E ela adicionar no Google Chrome. Então, através do Chrome, adicionou a extensão,
quando abrir o Meet ela já vai estar lá. Tá? E aí ela vai funcionar automático? Automaticamente. Tá? Tá. Não, ela é automaticamente. Ele só tem que clicar uma vez nela. Habilitado no Chrome e aí vai funcionar. Sim. E aí ele tem um botão lá para poder executar na hora lá e ela já abre a planilha dentro do Drive. Quando abrir o Meet, ele já vai pedir as permissões aquela que essa extensão ela tem que ter para poder chegar até o teu Drive, né? Então, como ela escreve para poder ser executada, mas essa tela ela abre lá. Também tem um vídeo dessa extensão lá de como usar ela. Eu acho que é uma extensão que a gente viu aqui que é uma das que melhor funciona, né? E acho que auxilia bastante ali o professor, porque tem a data e hora exatamente das pessoas que frequentaram a reunião. Tá. E ainda sobre a questão da gravação, né? A professora Clarice Cras pergunta se tem um número máximo de pessoas para gravar uma aula, se todos os alunos podem gravarem, se todos podem gravarem, mas se o professor dá o comando de gravação, os outros, isso já fica habilitado para todo mundo, já está sendo gravado, né? O professor pode gravar e o aluno também pode gravar. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente colocou aqui. Não tem um limite, tá? A gente não colocou. É parametrizável, ele pode ter um limite. Tá? Isso é uma configuração que tem hoje no nosso G Suite. Tá? Isso é parametrizado por nós dentro do NTI. Mas hoje a gente permite que todo mundo faça essa gravação. Tá? Tanto o professor quanto o aluno. Tá? Isso pode ser parametrizado, tá? Então hoje a gente não colocou limites, tá? Para se são os 10, 15, 20 alunos. Tá? Então hoje todos os alunos que entrarem com o e-mail da universidade têm a permissão de gravar. Tá, mas não é surpresa para ninguém quando está sendo gravada, porque aparece ali, né? Então vamos supor que o professor não tenha clicado lá em gravar, mas o aluno resolve gravar, o professor vai ver que está sendo gravado, certo? Sim. E o professor, se ele propôs a aula, ele pode dar um stop nessa gravação em qualquer momento. Ok. Depois a professora Mônica pergunta o peso do arquivo da gravação, se altera com telas abertas ou fechadas. Muito pouco. Por exemplo, quando a gente passa um vídeo, tá, o vídeo não é armazenado. Tá? Então, o Meet ele tem cortado algumas apresentações e algumas coisas da gravação. Tá? Pelo que a gente tem percebido, é muito em função agora da pandemia e que eles liberaram essa gravação para muitas pessoas. Tá? Para muitos órgãos tem essa permissão de gravar, então eles restringiram um pouco. Quando a pessoa abre vídeo, ele corta o vídeo, ele não traz o som, ele muda um pouquinho. Mas assim, o arquivo ele não é pesado, ele é bem leve, ele salva no MP4, numa codificação bem baixa. Então, assim, ele é bem tranquilo. A gente tem as reuniões aqui de departamento, que a gente faz gravações aí de 2 horas e meia, e o arquivo fica bem tranquilo, assim, bem leve, não fica nada pesado, não. Tá joia. Agora a gente tem a professora Elisete, ela pergunta, eu até já sei a resposta, mas vou deixar para tu responder. Para passar para o portal do professor a presença dos alunos, precisa ser manual ou tem como resgatar? A gente queria que fosse automático, né, Roberto? Bem que eu gostaria, mas não. Ela de consumo. Porque assim, aquela extensão ela não é para presença, né? Ela é um registro da pessoa na reunião, né? Então ela não sabe ali quantos períodos de aula tem, qual a carga horária, se o aluno entrou às 10, ele vai ter 2 períodos ou vai ter 4, ele não tem essa parametrização e ele não gera nenhum arquivo para a gente submeter lá no portal. Tá? Ele tem que ser reescrito lá, né, pelo docente lá dentro do portal do professor. Sim. A professora Adriana pergunta, em relação à transferência da propriedade da gravação, está inabilitado. Ela disse que está inabilitado. Isso. Tive uma situação que quero passar a gravação que está no meu usuário UFSPA e queria tornar o usuário petsaude@ufspa ou qualquer outra pessoa na instituição como proprietário final. Como seria possível? A gente não liberou essa troca de propriedade, tá? Porque a gente entende que
por questões de segurança ainda, isso não é uma boa escolha, ela está desabilitada hoje. Então, assim, ó, hoje a transferência de propriedade não, ela é compartilhada de modo integral, tá? Não é possível compartilhar, mas ela é compartilhada de modo integral com outra pessoa da universidade, então ela tem direito à edição, mas a propriedade, quem fez, ela fica registrada ali, tá? De acordo com o usuário que gravou. Tá? Isso a gente não... hoje, tá? Pela configuração que a gente tem no Google Admin, a gente não permite essa transferência ainda. Tá, ok. A professora Helena fez uma pergunta, mas acho que já foi respondida quando eu perguntei também. O aluno pode gravar a aula do Meet, independente do professor? Sim. Ou seja, não quero que minha aula seja gravada por ter material pessoal, imagens de medicina legal que não devem ser divulgadas. Mas aí acho que foi como tu explicaste, ele vai ver, se ele pode avisar os alunos, né? Já no início da aula, que a aula não deve ser gravada. Caso algum aluno grave, ele vai ver, né? E aí ele pode cancelar essa gravação que o aluno estiver fazendo, né? Exato. E assim, ó, essa é uma configuração que a gente fez agora, tá? Eu tenho como definir que se só professor grava, só como aluno grava, isso a gente tem como fazer, tá? Isso é uma configuração padrão que a gente colocou agora para o uso da ferramenta, né? Então, se for uma decisão institucional que só o professor fazer a gravação ou só o aluno, isso é possível, tá? Mas hoje, da maneira com que tá, quem propõe pode parar a gravação a qualquer momento, tá? E a pessoa fica sabendo e ela pode parar a gravação, se for o caso. Mas eu acho que a gente pode trabalhar com essa autonomia dos nossos alunos, né? E avisar bem eles, né? Olha, não pode gravar, e a gente vai ver se for acionado ali gravando, o professor vai desabilitar, e acho que a gente pode chamar a atenção desse aluno, né? Se ele fez equivocadamente. É que tem muitas atividades que são os próprios alunos, eu fico pensando, que desenvolvem. Atividades das ligas, por exemplo, são os alunos que estão à frente. Então, eles podem ter essa autonomia de fazer a gravação de uma atividade, né? Se a gente não der, eu acho que complica mais, né? Eu acho que a gente pode tentar, né? Primeiro, acreditar que eles vão saber usar essa autonomia e fazer. Se surgirem muitos problemas, daí a gente pode rever, né? E outra, aqui a gente está vendo agora que as formaturas são todas, né, online, e a gente viu ali, quem acompanhou a última formatura agora da medicina, a gente viu que legal que foi os alunos entrando ali, né, com seu e-mail institucional, e cada um pôde gravar a sua formatura, né, teve seu registro dentro do seu e-mail. É bem emocionante, bem importante também. Tá, então vamos adiante. Tem duas perguntas em relação ao YouTube. Uma delas da professora Carla Graziadil, e pergunta se no YouTube a gente tem espaço ilimitado. Eu acho que é para postar, armazenar os vídeos, né? No YouTube da UFSPA, deve ser isso, eu imagino. O YouTube da UFSPA, ele não tem espaço ilimitado, ele segue o padrão Gmail, tá? Porque o YouTube, ele não faz parte do pacote G Suite, tá? Não faz parte, é a gente que incluiu ele. Assim como outras aplicações do Google, como o Google Fotos, também não faz parte. Só que a gente tem como incluir todos esses aplicativos, tá? O YouTube foi um que a gente incluiu porque a gente entendeu que, até pelo contrato de adesão, a gente não teria tantos problemas em função do perfil, enfim, que ele teria, mas ele segue o padrão Gmail, tá? O padrão pessoa física, padrão conta pessoal, tá? Ele não tem esse espaço ilimitado que a gente tem no Drive, por exemplo. Não. Ok. A professora Maíra pergunta: utilizando o YouTube, quais as opções de compartilhamento e restrição de acesso? Os vídeos ficam armazenados na própria plataforma? Acho que tu estava explicando agora, né? Sim, fica. Ele fica armazenado na própria plataforma, ele faz uma conversão desse vídeo, o vídeo fica bem mais leve, né? Do que a gente está gerando ele aqui. Por exemplo, esses vídeos que eu gerei aqui, eu ocupei uma gravação de tela e uma câmera, são vídeos bem pesados, mas ele fica bem leve no YouTube lá, então ele faz uma conversão para não ocupar muito espaço. O vídeo ele pode ficar privado, então somente quem é daquele canal, né, ou tem permissão naquele canal pode visualizar. Ele pode ficar
público para quem tem o link, então somente quem tem o link pode acessar, ou ele pode ficar público mesmo, que a gente, dando um Google lá, ou procurando pelo nome da pessoa, a gente consegue encontrar esse vídeo, né? Então, ele fica... São essas 3 formas, né? Que ele pode ficar armazenado. Ok. Depois, também nessa questão do YouTube, a professora Rosana Bruno pergunta: para enviar aulas gravadas para o YouTube, precisa estar desbloqueado pelo NTI? Eu acho que é para enviar para o canal da UFSPA que ela está perguntando, né? É para um canal, acho que ela está perguntando para um canal feito por ela, por exemplo, né? Eu recebi um chamado, a gente recebeu um chamado hoje à tarde, tá? Eu nem sei qual professor, não sei se foi a professora que abriu, porque ela que estava com problema enviando o vídeo, quando chegava em 99% ele não ia, né? Tá? Eu coloquei esse vídeo que vocês viram agora aqui, coloquei ele com a minha conta da UFSPA dentro do YouTube e foi normal. Provavelmente seja alguma coisa bem pontual que ocorreu ali com o formato de arquivo dela ou algo assim. Mas não, ele vai normal, não precisa habilitar nada, hoje está normal. A enfermagem também tem feito algumas lives lá e algum upload de vídeo tem ido normal. Ele está habilitado, não precisa nenhuma configuração extra feita por nós aqui. Até porque ele não faz parte do G Suite, né? Então seria um YouTube normal. Assim. Tá, o professor Rafael Rosa também faz perguntas sobre o YouTube. Ele coloca: por gentileza, eu teria uma dúvida em relação ao YouTube. Como eu poderia fazer para criar um canal privado no YouTube, onde eu poderia compartilhar aulas e compartilhar elas com os alunos? Colocar aulas e compartilhar com os alunos. Tá. Bom, foi exatamente... Lá no YouTube tem, né? Foi exatamente o que eu fiz hoje, tá? A gente loga, na apresentação diz ali como logar, a gente faz um login normal, e aí dentro da conta, ele tem um software chamado YouTube Studio. Dentro do YouTube Studio, a gente tem como fazer o upload do arquivo ou fazer uma gravação. É bem simples, bem fácil. Tá? Tem como escolher uma tela inicial, uma tela final. Depois que aparece o vídeo no YouTube, sempre aparece o preview de outros vídeos, né? Tu tem como escolher quais são esses vídeos que tu quer que apareça. Pode ser um assunto que tenha, né, que tenha alguma coisa a ver com o vídeo que tu está apresentando, alguma relação. Então, ele é bem tranquilo. Eu fiz hoje boa parte dos uploads desses vídeos aí no YouTube e foi bem tranquilo, assim. Tu tem como personalizar bem legal o canal lá. Que bom. É bem simples. Tá. A professora Mariane Monteiro pergunta e diz primeiro: costumo editar as gravações do Google Meet em vídeos menores para ficar melhor para o aluno assistir, depois vinculando com as atividades. Nesse caso, teria como só quem iniciou a reunião gravar? Hoje ela não. vai cortando, né? Hoje eu não entendi se ela vai parando e ela já vai ali fazendo isso, mas acho que ela quer perguntar se pode ficar só o professor como proprietário, né? Depois que ele dá o gravar. Hoje não, tá? Hoje todos podem, mas assim, é uma questão que a Google, acho que eles vão colocar ainda, a gente não tem esse retorno, mas essa questão de automaticamente, de repente, na minha aula eu não permitir que outras pessoas, não sei, eu grave, eu acho que é uma funcionalidade que vai vir, mas hoje a gente não tem ainda. É que assim, isso não era para ensino, né? A gente não, todas as funcionalidades, essa principalmente, ela é muito focada para reunião de trabalho mesmo, né? Assim como outras aplicações de vídeo. Hoje não, hoje elas estão muito voltadas para ensino, então eu acredito que tem algumas funcionalidades relacionadas a isso, em a gente permitir o professor ter uma autonomia maior. A professora coloca para gravar, vai aparecer ali gravando, né? Aparece lá em cima à esquerda gravando. Aí, se o aluno também gravar, eu não vou ter como saber se ele também estiver gravando. Ele aparece lá, que alguém está gravando. E eu posso não permitir também, daí vai parar essa gravação, né? Por eu estar na sala. Ok. Obrigada. Bom, a professora Rita coloca assim: as aulas que eu gravei ficaram dentro da pasta
Meet Recordings. Deixei lá. Minha pergunta é, preciso arrastar da pasta para o Drive ou posso deixar lá dentro da pasta? Bom, o ideal é que fique dentro da pasta, né? Porque se a gente... A pasta está no Drive, né? Ela já está no Drive. De repente a pergunta, não sei se não foi arrastar para o Moodle ou para outro software, né? O ideal é que esse arquivo permaneça lá, tá? Permaneça dentro do Drive, porque em qualquer outro lugar que a gente vai colocar, até na nossa máquina, ele vai estar ocupando espaço em disco, né? E o Drive da universidade é ilimitado, então é melhor que esteja dentro do Drive lá, e ele vai funcionar bem e não vai ocupar espaço em disco. Aí a professora Caroline Buzzi dá os parabéns para a equipe, né? Diz que é um excelente webinar. E a questão dela vai nessa mesma direção. Se o Roberto puder esclarecer sobre a privacidade das pastas do Drive, agradeço. Alguns colegas mencionaram que foram avisados por alunos que documentos do Drive estavam disponíveis para acesso. Acho que foi quando teve aquele problema, né? Na verdade, assim, não foi só com a gente, tá? Não é um vazamento de informações nem nada. O que ocorreu foi o seguinte: o padrão do G Suite, tá? O padrão para compartilhamento do Drive era para dentro da instituição, para e-mails institucionais. Esse era o padrão. Então, quem criasse um compartilhamento e não estava escrito embaixo, né? Compartilhado com todos os usuários da UFSPA ou compartilhado somente com quem tu adicionou no Drive. Então, se a pessoa não olhasse ali, poderia ser compartilhado com todos da UFSPA. Tá? Isso poderia acontecer. Isso é a opção padrão, que estava como default dentro de um compartilhamento. Isso não está mais há bastante tempo. Tá? Talvez quem tenha criado lá o Drive lá no início da migração e não conferiu na hora de compartilhar pode ter pego essa configuração. Tá? Daí é só tirar ali. Mas é um compartilhamento que não é total, ele é somente leitura, e era uma opção default do Google para todas as universidades federais de ensino superior. Tá ótimo. A professora, acho que esse aqui já foi respondido, né? Que a professora Carla Graziadil pergunta se as videoaulas dela já gravadas no canal do YouTube da universidade, se vai ter alguma restrição de espaço. Não, é só os professores irem enviando que a gente vai ir colocando lá, né, Rosa? Sim, tá, mas no YouTube da UFSPA. Da UFSPA, da universidade, ela disse. Tá. Não, aí, porque assim, ó, o que a gente, esses arquivos, eles estão lá, disponíveis lá, e a gente está incorporando eles, né? Então, eu não estou tirando eles de lá para disponibilizar em outra plataforma, eu estou incorporando eles através daquele código embed dentro do Moodle, ele continua lendo do YouTube, tá? Mas, claro, vai depender muito da nossa conta lá. Eu sei que a nossa conta da Ascom lá dentro do YouTube, ela foi feita antes da migração do G Suite, mas ele pega uma conta pessoa jurídica, né? Então, ela não é uma conta como se eu fosse abrir a minha agora com @UFSPA, né? Ela da Ascom é um pouquinho diferente. Mas quando a gente tiver o repositório que já tá na finalização, isso, né? Os vídeos vão poder ficar todos no repositório da universidade e o professor pode remeter os alunos para buscar no repositório o vídeo que ele está indicando, né, para os alunos assistirem. E aí sim não vai ter problema, né? Porque vai ficar tudo no nosso repositório. Exatamente. Tá. Que é um local, então, né, para quem não está acostumado com essa linguagem, porque até o nome, sempre achei um nome estranho, né? O repositório, mas é um local que as instituições têm, ou os órgãos têm, para disponibilizar os materiais que são utilizados. Então, desde os vídeos, podcast, até outros recursos que o professor crie, né? A gente na UnaSUS tem o repositório que é da UnaSUS nacional, né? Que é o ARES, lá fica armazenado tudo que todas as universidades produziram da UnaSUS. Nós vamos ter o da UFSPA, né, que já o NTI também, né, está envolvido nisso, junto com a equipe da biblioteca, né, para podermos, em breve, a gente já está com o repositório nosso funcionando, aí tudo isso todo o material que o professor
elaborar vai poder ficar armazenado no nosso repositório, o professor remeter para o aluno entrar lá e olhar e pegar os arquivos que ele indicar, né? Isso, A exatamente. professora, então tá. A professora Liana Lisboa pergunta: dá para incorporar em MP4 no Moodle? Ocupa muito espaço? Na verdade, o incorporar a MP4 lá, ela está colocando um vídeo dentro do Moodle, tá? Não é o aconselhável, tá? Não é. A gente tá, dessa forma, a gente está transferindo para o Moodle. Além do Moodle ter uma limitação de espaço em disco para fazer o upload, a gente vai estar deixando ele mais pesado para o nosso aluno acessar, né? Então, não é o recomendado. O recomendado é incorporar através do código embed, aquele que eu coloquei aqui na apresentação, esse vídeo estando num Drive ou estando no YouTube, tá? Porque esse código ele permite um preview e o aluno pode executar ele numa tela menor, né? E ele já está rodando dentro de uma outra aplicação, não está ocupando espaço dentro do servidor da universidade e nem exigindo da conexão do aluno, né? Tá. A professora Denise Dantas pergunta quando será publicado no Tamo Junto o webinário da sexta passada e o de hoje, que foi sobre o G Suite. É que o da sexta passada eu acho que foi o que deu É, probleminhas, né? Pode infelizmente explicar, Roberto. o da sexta passada a gente teve uma queda no vídeo @RNP, que é essa plataforma que faz o streaming aqui da conferência. Até a gente tem a gravação, mas a gravação ficou cortada, né? Ficou pela metade. Então, a gente não disponibilizou lá em função disso, tá? A gente vai disponibilizar essa aqui, mas por isso que a gente teve essa ideia também de criar vídeos. Então, tudo aquilo que eu fiz aquele dia compartilhando tela, tá em vídeos, tá? Tá em vídeos menores sobre cada função. Então, tem lá um vídeo como criar uma agenda, tem um videozinho. Como propor uma reunião no Meet, tem um vídeo. Então, esses vídeos vão estar todos lá. Tá. Vou tentar um pouquinho mais rápido, porque tem várias perguntas. Tá bem? A professora Melissa Markowski. Obrigada, Roberto. Pergunta: aquele link do embed no Moodle, colo para qualquer lugar que eu queira? Fórum, aba, etc.? Sim, qualquer lugar que tenha aquela opção de edição de texto, né? Eu não sou também um grande usuário do Moodle, né? Mas todas as opções, aquela de edição de texto, onde aparece aquele item ali, né? Tipo uma flechinha para baixo no Enter, que eu consigo publicar um texto, tá? Eu tenho condições de incorporar esse vídeo, tá? Eu não recordo agora de quais componentes, quais módulos possuem essa parte de edição de texto, tá? Mas todos que tiverem essa edição, a gente tem como publicar, como incorporar através de um código embed um vídeo vindo do Drive ou vídeo do YouTube. Tá. Agora, em relação ao embed também, a professora Juliana Trevisan. Eu configurei os vídeos do meu G-Drive institucional para que apenas pessoas da UFSPA possam acessar o vídeo. Entretanto, quando eu incorporo e coloco, né, o embed, vídeos do meu Google Drive no Moodle, aparece um quadro com a seguinte mensagem: a conexão com accounts.google.com foi recusada. Somente quando eu altero essa permissão para que qualquer pessoa com o link possa acessar o vídeo, aí é que o vídeo aparece incorporado no Moodle. Mas a questão é que eu gostaria que apenas pessoas com e-mail @ufspa pudessem ter acesso aos vídeos, principalmente pela questão dos direitos autorais. É que nesse momento, quando a gente copia o embed, o Drive não sabe onde a gente vai colar, né? Não sabe que vai ser no Moodle da UFSPA ou se vai ser qualquer outra. Por exemplo, o Tamo Junto. Tamo Junto é um site totalmente separado e eu colo o embed lá, mesma coisa. Então, ele não sabe quem vai acessar lá. Assim, quando acontece isso, a recomendação é usar um plugin que a gente tem no Moodle. Eu mostrei no último dia lá. Tem um plugin do G-Drive dentro do Moodle, onde a gente loga com a conta institucional, tá? Só que ele não fica incorporado, ele fica por link. Mas daí sim,
aquele link só é possível ser acessado por quem tem o e-mail da universidade. Então, mas é que tem esse inconveniente. Ele não vai abrir um preview bonitinho, que nem no YouTube ali, que nem o do Drive, mas ele fica como link, né? Mas é a alternativa que se tem hoje. Para poder dar acesso só quem é da UFSPA, né? A professora Helena Mocelin diz: uma atividade colocada no formulário do G Suite pode ser acessada pelo aluno pelo Moodle via link, acho que está um pouco relacionado com o que estava explicando. Esse acesso pelo aluno fica registrado no Moodle? No Moodle fica registrado o acesso ao link, né? Tá? Mas a questão do acesso em si, o que ele fez nesse link lá, fica no G Drive. E assim, ó, isso é legal até porque grande parte desses documentos, tá, do docs.ufspa.edu.br lá, né, do Docs, eles podem ser acessados não só pelo Moodle, mas dentro do Meet, em tempo real, né? Então, tem muitas apresentações, enquetes, que elas são feitas, tem até um tutorial que a gente fez ali sobre nesse link lá, fica no G Drive. E assim, ó, isso é legal até porque grande parte desses documentos, tá, do docs.ufspa.edu.br lá, né, do Docs, eles podem ser acessados não só pelo Moodle, mas dentro do Meet, em tempo real, né? Então, tem muitas apresentações, enquetes, que elas são feitas, tem até um tutorial que a gente fez ali sobre uma avaliação, fazendo uma avaliação dentro do Meet em tempo real, usando uma aplicação do próprio Drive. Então, o aluno nem vê, ele só vai ver a pergunta ali, ele responde ao vivo dentro do Drive e já armazena as respostas. Então, além disso, além de ser dentro do Moodle, ele pode fazer dentro do Meet em tempo real mesmo. Então tá. A professora Carolina Reis perguntou o que tu estava explicando agora, né? Que se pode utilizar o Moodle e agregar os links e vídeos do Meet no Google da disciplina, sim, né? Era o que tu estava explicando agora pra gente, né? Isso. Tá. Agora a gente ainda tem. O professor Paulo Leivas pergunta: eu gostaria de fazer a pergunta: qual a melhor plataforma de videoconferência para transmissão ao vivo no YouTube? Nós achamos o WebConf bem difícil para ser configurado para esse fim. Ok. Bom, aí é um problema que a gente vem enfrentando, tá? Por incrível que pareça, o Meet não tem nativamente uma funcionalidade para transmitir no YouTube. Os dois, sendo o Google, não tem. Mas não... Então, assim, o que ocorre? Tá? É um problema que a gente tem vivenciado aqui. O professor Paulo Leves aí, ele tem feito aquelas lives do Furando Bolhas, né? Até conversei com a professora Aline Vanin sobre isso, a gente já apresentou para ela uma solução que a gente está usando aqui, que a gente usou ontem para o Respira Não Pira, né? É o seguinte, quando a gente faz esse tipo de transmissão, tá, com mais de uma câmera, né, porque com uma câmera só o YouTube faz, ele mesmo, né? Agora, com mais de uma câmera, quando a gente tem mais de um convidado, eu tenho que usar um codificador. Esse codificador, ele vai transmitir a tela do meu computador. Tá? Então, o que acontece? Ele vai exigir uma conexão local de quem está fazendo essa transmissão muito maior. Essa pessoa que vai gravar a tela, ela tem que ter uma conexão muito boa no cabo, jamais numa Wi-Fi, para não ter problema, tá? E a gente sabe como estão as nossas conexões hoje, né, diante desse cenário aí. A conferência web, ela não exige essa conexão local, ela exige uma conexão da conferência, porque ela tem uma forma de configurar esse acesso. Infelizmente, a melhor forma ainda é essa, tá? Via conferência web. O que a gente fez? Tá? A gente, NTI, a gente configurou uma máquina na UFSPA, tá? Onde a gente usa a rede da universidade, que é bem diferente das redes convencionais que a gente está usando aqui, com a taxa de conexão lá da universidade, onde não tem ninguém usando quase no momento, né? E a gente acaba fazendo transmissões de lá. Tá? Então, a gente tem tido muito sucesso com isso. Tá? A gente pegou e criou algumas máquinas virtuais só para transmissão. Então, até para esse evento, para outros eventos agora, a gente tem condições de fazer a partir daí uma transmissão. Mas a transmissão é assim,
Eu logo num software, pode ser o Meeting, pode ser qualquer software, dentro da universidade, capturo essa tela e jogo para o YouTube. Uhum. Então, é essa forma, tá? Mas Tá. é usado alguns softwares de edição. Tá. O professor Paulo Leivas escreveu que quer agradecer publicamente o apoio do Roberto Rosa nos eventos do Furando Bolhas que ele e a professora Aline Vanin organizam, né? Então, um agradecimento aí por todo o teu apoio, né? Então, ele perguntou e já te elogiou também. Pode disposição aí. A professora Andrea Oxley pergunta: quando gravo no Meet e depois vou abrir no Meet, ele não abre. Apenas se eu faço o download. Como corrigir? Quando grava do Meeting para abrir no Drive, certo, né? Provavelmente. Acho que sim. No Drive, é que assim, ó, quando clica, dá um clique no Drive, ele vai abrir alguns softwares parceiros da Google que fazem um player, tá? Isso vai depender muito do navegador. Tá? Então, alguns navegadores eles dão um player direto, tá? E alguns não. Nas versões anteriores do Chrome, ele não dava mais o player. Mas nessa versão mais atual do Chrome, ele está dando um player do vídeo. Tanto no print que eu coloquei aqui, ele aparecia um playzinho embaixo ali, né? Como se estivesse executando já. No navegador da Microsoft, o Edge, agora novo, que é muito baseado no Chrome e de uma maneira muito mais leve, ele também tem executado e tem dado um player direto do Drive, tá? Então não é necessário baixar em alguns navegadores. Mas vai ser muito de acordo com o navegador. Uhum. Tá bem. A professora Fernanda Lopes pergunta: existe custo para participar do Meet via telefone? É uma ligação internacional? Ele é configurável, tá? Quando a gente marca essa opção lá dentro da plataforma, ele avisa que sim, tá? Dependendo da operadora, ele é cobrado ou não, tá? A gente sabe que algumas operadoras no Brasil aqui não cobram esse tipo de conexão, tá? Algumas não cobram nesse momento, tá? Uhum. Mas aí vai depender da operadora, tá? Vai depender da operadora. A gente já fez testes aqui, mas depende da operadora. Tá. A professora Vanessa Matevi pergunta: poderiam demonstrar como adicionar extensões no Chrome? Bom, eu acho que eu posso mostrar aqui, deixa eu ver se não vai Tá. pesar muito, mas deixa eu ver aqui. Agora tem só mais 3 perguntas, eu acho que dá para, se tu conseguir. Bom, tá aqui, tá? Aqui uma tela do YouTube. Tá? Deixa eu ver se ela vai abrir, se ela tá aparecendo. Sim, tá abrindo. Tá aparecendo o YouTube. Mas ele não aparece o que eu queria do navegador em si. O que tá na tua tela do YouTube, se tem alguma coisa aqui não tá aparecendo. Deixa eu ver aqui se eu consigo a tela inteira. É que quando a gente vê, né, a demonstração, com certeza fica mais fácil, né, para conseguir fazer depois. É aqui, ó. A gente tem ali em extensões, né? Se a gente botar ali no Google mesmo, extensões, Chrome, ele vai cair nessa tela aqui, tá? Tá. Bom, essa tela aqui, a gente tem como escolher quais extensões. Se a gente botar aqui Meet, ele já vai aparecer algumas extensões relacionadas ao Meet, tá? Tem uma outra também. Aí é só habilitar ali, né, Rosa?
Isso, ó, essa aqui é a extensão que a gente conversou agora. Ele não aparece para mim usar no Chrome porque eu já estou usando, né? Daí aparece para avaliar. Mas aqui tem uma outra similar aqui, ó, que eu posso botar em usar Chrome. Se eu botar em usar o Chrome aqui, ele vai verificando. Eu não sei se vocês enxergam essa janela que abriu, né? Acho que não. Sim. Ah, não, que abriu outra, não. Quando eu clicar ali em usar no Chrome, ele vai aparecer para mim. Deseja usar no navegador, sim ou não? Sim. É só isso, tá? E aí, quando eu abrir o Meet, ele já vai abrir com essa extensão. É bem simples. Ah, que bom. Tá ok, acho que deu para entender, espero que sim. O professor Luiz Fernando pergunta se existem outros programas de copiar tela. Para quem usa iOS, tem programas nativos muito, muito bons para fazer isso. Aqueles codificadores que eu falei ali que eu falei ali para o professor Paulo, né, para transmissão, eles também fazem gravações, né? Então, essa gravação que eu fiz ali, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar de novo aqui, peraí. Olha aqui, ó. Olha só. Essa gravação que eu fiz, eu coloquei uma marquinha aqui embaixo, ó, no cantinho direito. Tá? Coloquei a minha câmera e coloquei a tela do meu computador. Tá? Então, tem softwares gratuitos. Esse que eu usei aqui foi o OBS Studio. Tá? Tem outros, tem o StreamYard, que é um outro software também que é muito mais simples, não precisa instalar, só que ele aparece uma logo, né? Porque ele é pago, então ele aparece uma logo em cima. Uma outra questão, já aproveitando, a Alessandra já falou aqui, o Cadu também falou naquele webinar de vídeo sobre o Loom, né? Que o Loom é um software que a gente pode fazer gravação. O Loom, a partir dessa última semana, quando a gente faz uma conta no Loom e escolhe a opção Google e coloca o usuário e senha da UFSPA, ele libera a versão Pro. Então a gente não tem mais aquela versão gratuita, ele libera uma versão Pro e a gente consegue ter mais tempo de vídeo, mais gravação. E ele é uma aplicação bem leve, né? E tem um aplicativo para celular que funciona bem também. Eu usei e testei como uma extensão para o navegador, tá? Então, que bom. É que a gente já usou. Tá. A professora Carla fez o comentário, a Carla Graziadil, mas acho que é o que já foi respondido, né? Se não existe a possibilidade do proponente da aula ou atividade permitir ou não a gravação, a gente já falou que nesse momento não tem como, né? Que ficaria mais tranquilo porque os alunos proponentes da atividade poderiam usar sem problemas e em aula o proponente poderia liberar ou não a gravação para todos. Isso já foi explicado, então. E aí, quando a gente falou do canal, que ela fez a pergunta se teria espaço ilimitado, que a gente achou que era o canal da UFSP, ela está dizendo que não é no YouTube da UFSP, é no meu canal com o e-mail da faculdade. Eu quero saber se vou ter limitação de espaço. Como tu disseste, né, uma coisa aí não está ainda casada com a outra, né? Esse espaço é o espaço normal, tá? Eu nem sei dizer quanto que é o limite, tá, do YouTube ali, mas ele é o espaço do YouTube pessoa física, espaço do YouTube do Gmail, é a mesma questão. A gente não tem nenhum privilégio, @UFSPA, para usar o YouTube ali, tá? A não ser a integração com o que a gente já usa no G Suite, né? Por ser o mesmo e-mail. Mas a gente não tem nenhum privilégio comparado com uma conta pessoal, né? Então tá. A gente agora tem os elogios, a gente já está encerrando, né? Já estamos em cima do horário. Então, a professora Valdeni diz: Roberto, decidi que tu é meu ídolo. Parabéns pelo interesse e dedicação. Obrigada por nos ajudar tanto neste momento. A professora Joana disse: dessa vez ficou muito clara a explicação de como colocar o vídeo do Drive para o Moodle. Obrigada. Professora Cláudia Bica: Rosa, muito obrigada por todo o empenho para nos ajudar. Professora Marilda, Roberto, os tutoriais são fundamentais para nós, parabéns para a equipe. Patrícia Albeituni, parabéns, Roberto, excelente, super didático, muito obrigada. Professora Marla, ótima apresentação, obrigada, Rosa.
Professora Sandrine, parabéns pelo trabalho exaustivo, obrigada por tanta dedicação. Professor Paulo Leivas, eu li antes, né, que ele agradece sempre publicamente o apoio pelos eventos Furando Bolhas. A professora Letícia Casarim, na verdade, a gente queria o Rosa falando o passo a passo o tempo todo. Obrigada por mais destes esclarecimentos e por todas as novidades que o NTI tem nos trazido. E o professor Sérgio Cacuta também dá os parabéns, né? O professor Regis Kreischmann também. E o professor Cacuta perguntou, assim, acho que é a última perguntinha que entrou aqui. Tenho mais familiaridade com o Zoom. Já foi dito que havia problemas de segurança, mas sei que já foram resolvidos. Gostaria de saber se ainda existe restrição para o seu uso. Bom, boa parte dos problemas... boa parte dos problemas tinham sido resolvidos, tá? Mas recentemente a gente teve uma ocorrência bastante grave envolvendo 2 universidades gaúchas federais aqui, né? E a gente até questões de racismo e outras questões envolvidas. Então o sistema, não sei qual versão que essas universidades estavam usando, a gente não tem essa noção ainda, mas a gente não aconselha de forma alguma usar a aplicação ainda, tá? A gente sabe, eu tive uma reunião da Oracle nessa semana, que a Oracle está usando o Zoom. Teve uma professora que fez um webinar agora também e falou que tem uma universidade, né, uma universidade bem reconhecida aí que também utiliza o Zoom, então, mas assim, a gente dentro da UFSPA, a gente não recomenda o uso. Se a gente vai acessar como um espectador, né, como um convidado, que a gente utilize ela no navegador, tá? Até que a empresa se manifeste a respeito dessas invasões, dessas ocorrências que têm acontecido. Tá? A gente sabe que um convidado, que a gente utilize ela no navegador, tá? Até que a empresa se manifeste a respeito dessas invasões, dessas ocorrências que têm acontecido. Tá? A gente sabe que as funcionalidades do Zoom são melhores, tá? A gente sabe que tem inúmeras funcionalidades, mas, infelizmente, cada vez aparece uma ocorrência nova e a gente não pode se comprometer com isso. Então, a gente continua não indicando, né, Roberto? Ainda não. A gente, assim, invasões... os primeiros problemas eram invasões de câmera, cópia de dados, e agora são invasões durante a aula. Tá? É o que está acontecendo agora. Tá? Então, publicam vídeos, imagens, pessoas que entram durante a aula do professor também. Tá. Só para a gente terminar, não tem uma relação direta com o tema do webinário, mas acho que é uma pergunta importante da professora Tânia, e talvez seja uma dúvida para muitos hoje. Isso aconteceu comigo também, aliás, nos últimos dias, e tu já tinha comentado sobre isso, que é quando a gente entra agora pelo Chrome, na página da UFSPA e vai acessar qualquer coisa, aparece que a conexão não é totalmente segura. Então, como é que a gente deve proceder? Usar ou trocar o navegador? Bom, o que ocorre? A gente, recentemente, aí, umas 2 semanas, a gente trocou todos os certificados de segurança da universidade. Todos os sites, todos os portais, tudo. Tá? Uma recomendação da RNP por uma questão de segurança, que eles atualizaram os certificados, a gente fez o upgrade de todos os certificados. Agora, o site institucional, ele trabalha em cima de uma plataforma que ela já é bastante antiga, né? Então, essa plataforma que ele trabalha por baixo do site, ela não comporta as versões mais atuais dos certificados de segurança. Tá? Então, por não interpretar, ele acaba dizendo que é seguro ou não entende esse novo certificado, mas o certificado está lá. Tá? Não é um problema de certificado em si, de uma versão que o site possui hoje. Tá? A gente, junto com a Ascom, a gente está trabalhando para isso. A gente não tem como trocar o certificado, a gente vai trocar o portal, né? Então, o portal institucional ele já estava sendo feito pela Ascom, e ele tá para ser publicado essa semana, tá? Se eu não me engano aí, não sei se é um spoiler ou não, mas talvez seja na terça-feira.
Então, assim, é isso, tá? É uma questão em relação à versão da aplicação que é usada por baixo do site, não o certificado, tá? O certificado que tem lá é o mais seguro possível hoje. Tá. Então tá. Roberto, mais vieram outros elogios, professora Fernanda Lopes, dizendo obrigada, professora Ana Paula Silva, parabéns, muito obrigada pelas dicas, obrigada pela dedicação de todos. Passamos 6 minutinhos, quero de novo, né, fazer o agradecimento a ti, a toda a equipe do NTI que tem trabalhado incansavelmente com todos da universidade, mas muito com a Prograde. A Prograde eu sei que demanda muito para o NTI, né? Então a gente quer agradecer muito todo o teu empenho, de toda a tua equipe, como tu lidera a tua equipe, tem sido muito importante para nós, está ajudando muito os professores. Fico pensando como é que tu guarda tanto detalhe. Não, vai aqui, vai no cantinho, aperta ali, tal coisa. Então, para nós, assim, é muito bom e a gente fica muito grato por tu poder estar aqui conosco, compartilhando tudo isso. A professora Juliana Rocha disse que o webinário foi ótimo, bom final de semana. A professora Cláudia Roden também agradece, parabéns, Roberto, e parabéns, eu acho que para a UFSPA, por ter um servidor como tu, assim, tão dedicado e tão sempre disponível para a gente, para estar nos ajudando. Muito obrigada, a gente agradece a todos que assistiram, que ficaram conosco até agora, que vem acompanhando. A semana que vem a gente tem a programação, tá lá no Tamo Junto, né? Porque nós vamos continuar juntos, então nós estamos juntos mesmo, para valer. Estamos juntos né? mesmo. Então, isso, então na semana que vem a gente está aqui, desejo uma boa noite para todos e um bom final de semana. Muito obrigada. Obrigado aí pelo reconhecimento, professor. Obrigado a todos e a gente está à disposição aí. Um abraço. Boa noite. Então tá, abraço, tchau para todo mundo, boa noite. Tchau, tchau.